Gênese no lar e no coração. Manhã do dia 21/4/2020. Um dia escolhido para no calendário do Brasil reverenciarmos o símbolo do martírio, daquele homem que deu a vida por um sonho, o sonho do homem justo, do homem que caminha na terra em busca da superação em seus limites, apoiados no ideal de justiça, de amor, de caridade. 21 de abril ficou conhecido como o Dia da Inconfidência Mineira. Que todos aqueles que fizeram parte dessa história, tendo em Tiradentes o Alferes Xavier, a culminância do devotamento, que eles recebam o nosso abraço agradecido e que nós outros possamos recolher nesta manhã os elementos que favoreçam o nosso bem-estar íntimo, nosso fortalecimento moral, psicológico, físico e espiritual. Em contato com os benfeitores da vida maior, que trabalham ao nosso lado, favorecendo o progresso de todos. E assim, rogamos a Jesus, nosso divino Mestre e Senhor, pelas bênçãos nesta manhã, em que a nossa alma desperta, cheia de esperança e confiante por estarmos entrando na era do Espírito. E que o Espiritismo seja a chave bendita em nossas mãos. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Queridos amigos do canal Gênese, bom dia para todos. O tema da nossa manhã, a mensagem do dia, intitulado A Outra Face. Nós vamos trabalhar com o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 12, intitulado Amai os vossos inimigos, no item 7 e no item 8. No primeiro, o sétimo, vamos trazer Allan Kardec, que publicou um trecho do Evangelho atribuído a Mateus no capítulo 5, versículo 38 a 42. O texto diz assim: Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Jesus. Agora um comentário de Allan Kardec. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso, é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente.
de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse: retribui o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esse ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, tão pouco quanto o outro que manda se arranque o olho quando for causa do escândalo. Levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino, enunciando, pois, aquela máxima. Não pretendeu Jesus interdizer toda defesa, mas condenar a vingança, dizendo que apresentemos a outra face aquele que nos haja batido numa. Disse, sobre outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde a lhe abater o orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que se ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros, e ao mesmo tempo a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam deferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar, porquanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. A mensagem chega, toca, consola, enaltece, concita para olharmos mais adiante. Esta última frase do texto, ela sintetiza de uma forma magnânima o projeto. Lançai para diante o olhar. A proposta do Evangelho se apoia na vida futura, ou seja, trabalharmos no agora com uma visão adiante. E o Espiritismo explora a importância, sob o ponto de vista da ciência material dos homens, como a ciência da metapsíquica, a importância de aprimorarmos, de desenvolvermos a nossa moral, a inteligência, para que o pensamento se faça cada vez mais qualificado. Ou seja, olhando adiante, com um pensamento voltado para as faixas superiores,
estaremos acima das injunções, dos empecilhos, dos constrangimentos, dores, desavenças, mágoas, angústias, ressentimentos, ódios, que ainda fazem parte da nossa alimentação terrena. Interessante quando Kardec afirma que as leis estabelecidas por Moisés, no que remonta à organização social, religiosa do povo hebreu, indicava uma necessidade de uma conservação, de uma proteção, sob o ponto de vista individual e coletivo, mas harmonizada com o mundo da retaguarda. Quando Jesus vem ao mundo, ele afirma que não veio destruir a lei. Ele não veio questionar o que passou, mas dar uma dinâmica diferenciada em todas as tradições, inclusive a mosaica ou a hebraica. E aí ele vai apresentar o contraponto, retribuir o mal com o bem. E ainda dá esse toque: não resistais ao mal. Dê a face, a outra face. Eis um grande desafio: procurar o outro lado. Porque geralmente a gente observa sobre o ponto de vista pessoal. E toda a história tem duas vertentes. Então dê o outro lado quando for agredido, injuriado, caluniado, perseguido, atacado. Dê o outro lado. Não significa conivência, omissão, indiferença. Não. O Evangelho, a filosofia propõe o desenvolvimento moral que passa no amor à justiça. E a justiça contempla o cuidado. Se for necessário, fecha a porta. Mas temos que saber como fazê-lo. Você não vai ficar se expondo aos perigos da jornada. Nós temos que sair com provisões, recursos, instrumentos, para garantir dignidade, segurança na jornada. Se não for assim, não atingiremos o final da viagem. Dando a César o que é de César, mas em primeiro lugar, a Deus o que é de Deus. Equilíbrio. E o que vai garantir, então, essa balança num ponto desejável é a atenção permanente ao conhecimento que vamos desenvolvendo ao lidar com os fenômenos, com os comportamentos, com as circunstâncias do caminho. Mas não podemos deixar de trabalhar o que é o toque de classe em todas as atividades. Amor. Porque o amor é a luz. Muitas vezes é preferível colocar o amor para se debater depois. Geralmente a gente faz o inverso. Eu estou expressando apenas para efeito didático, porque o amor tem que estar no princípio, no meio e no fim, para não dizer que o amor é a causa de tudo. Então o amor está em tudo. Deus está em toda parte. Deus está dentro de nós, que precisamos de revelá-lo, como ele também se encontra no coração do outro, na natureza. Então precisamos amar. Porque o amor é capaz de mudar painéis sombrios. Por isso, a prática espírita, ela vai se desenvolvendo ao longo da compreensão moral,
Mas ela chega nas culminâncias lá no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no que remonta à oração. A oração é o trabalho iluminado, transcendente. Enfim, no momento em que vivemos, com tantas lutas, seria prudente que a gente pudesse entrar nos desafios, nas batalhas, com o coração aberto, com amor como base. E quando nos desviar da justiça, o amor é que vai garantir o retorno à casa do Pai. Por isso a gente não pode abrir mão dele. Se for só na justiça, olho por olho. E o Emmanuel tem uma expressão belíssima quando diz que a justiça dos homens cheira violência. Porque ela não tem autoridade plena. A justiça dos homens vai se desenvolvendo à medida em que os homens progridam. Então as leis modificam. Só que o que o Evangelho e o Espiritismo bate no nosso coração é para que a gente utilize das leis humanas, mas não presos a ela, colocando sempre o nosso coração a serviço do Senhor. Porque quando a justiça dos homens falhar, o amor preenche e transcende. Esse é o toque de classe. Eu estava preparando o nosso encontro quando me deparei com uma fala de Chico Xavier, lá na década de 80, em que ela representa, ela simboliza um comportamento muito interessante. Quando ele, dialogando com companheiros em torno da lição do Evangelho, amai os vossos inimigos, ele narra um fato. Certa feita, num atendimento a uma entidade espiritual, numa reunião, que estava cobrando um perseguidor do além a um companheiro vinculado às atividades, e aí, à medida em que ele foi sendo esclarecido, um companheiro chegou num ponto da fala que ele disse assim: mas meu irmão, o Evangelho propõe que a gente dê a outra face. Aí a alma, ainda em rebelde, se sentindo vilipendiada e com direito à cobrança, disse assim: mas eu dei a outra face e apanhei também. Aí na hora, o esclarecedor ficou com a saia justa. E eis que veio uma tirada, que Chico disse que jamais esqueceu. Que quando a outra face é dada com Jesus, essa outra face, ela é infinita. A primeira face é a dos nossos limites, é das nossas possibilidades. Mas quando não resolve, ou quando nós nos sentimos incapacitados, apresente a face da misericórdia. E essa face da misericórdia, ela vai se sucedendo, ela vai se transformando, ela vai perenizando, até que o mal se desarticule por si mesmo. E aí, Chico, para dar um toque de classe, contou uma história. Uma história que aconteceu com ele lá na Fazenda Modelo. Eu vou trazer as palavras do Cândido Xavier. Eu trabalhei numa repartição em que o chefe era um homem boníssimo. Ele experimentava a boa vontade, a assiduidade, a disciplina do funcionário, dando-lhe condução
para a sua própria residência, depois que esse funcionário trabalhasse por 12 anos, para que eu tivesse acesso a uma charrete. Trabalhei, portanto, 12 anos. Era considerado um prêmio, mas na charrete que eu ia também o almoxarife da repartição. O almoxarife era uma pessoa preparada, um bom companheiro. Mas na charrete cabiam apenas 2 pessoas. Eu não aprendi a guiar. Não aprendi a guiar nem mesmo a mim próprio. Ele é quem guiava a charrete. O burro que nos auxiliava chamava-se maquinista. O maquinista andava devagar. Para que o maquinista andasse depressa, tinha que ser ferido no traseiro. E também para o chefe não ver, pois ele não gostava que se maltratasse os animais. O almoxarife construiu uma espécie de ferrão para que o maquinista andasse depressa. O maquinista é o burro, não se esqueça. Meu chefe dizia: engraçado, como esse funcionário, o burro, é sempre esperto, ativo. Se o animal não corresse, ele fazia uma ferroada debaixo da cauda. Às vezes fazia até sair um pouquinho de sangue. Durante 6 anos, com a charrete, eu vi isto sem poder dizer nada, pois ele era um chefe intermediário. Ou seja, eu era subordinado a ele. Às vezes, escondido, passava uma pomada no lugar. Imaginem, amigos, amigas, se eu, Chico Xavier, denunciasse. Ele era pai de família. Graças a Deus, depois ele pediu transferência e foi trabalhar lá nos Correios, lá em Belo Horizonte. No dia da despedida, o maquinista, quem é o maquinista? O burro, ainda nos levou. Era o último dia. Quando voltamos, o burro, muito suado, cansado, trouxe o nosso chefe. Este então disse: maquinista, ficamos sem a companhia de fulano de tal, que foi transferido. Que pena, não é, maquinista? Mas, maquinista, você trabalhou. E eu acho que você está com a consciência tranquila, não é mesmo, maquinista? Aí o Chico disse que eu nunca havia visto um burro rir como um jumento. Vocês acreditam que o burro nesse dia riu? E ele riu umas 40 vezes. Aí o meu chefe falou: aquela risada daquele burro me impressionou. Chico, você acha que tem alguma coisa nisso aí? Aí o Chico respondeu: eu não posso saber, não faço nem ideia. Eu aqui sou apenas um servidor. Foi assim que eu respondi para o meu chefe na época. Mas aí que vem a parte cômica. Porque tinha um companheiro que delatou a história toda. E ainda falou para o nosso chefe: levanta a cauda do maquinista que o senhor vai ver se é verdade ou não o que eu estou dizendo. Estava cheio daquelas cicatrizes enormes. Aí o meu chefe mandou aposentar o burro.
2 anos no pasto sem trabalhar para ninguém. Ele nos perdoava, aguentava tudo aquilo, não podia denunciar. O negócio de aguentar calado não é só conosco, não. Até os animais aguentam calado a agressão que nós cometemos para nós mesmos. Então a natureza, o cão, o burro, os animais de carga em si, os pássaros, os rios, que fazem parte de um organismo celestial, eles sofrem os impactos da raça humana e eles não nos condenam. Eles continuam nos seus habitats silenciosos, aguardando que o homem desperte para a sua realidade espiritual, como um ser que faz parte de um organismo vivo. Com esta metáfora, eu tenho para mim que nós podemos tirar muitas conclusões, mas ouso ainda em dizer que aonde nós estivermos, olhando para o futuro, porque o que passou ficou, você não vai voltar para reescrever. Está feito. Agora a gente tem que olhar para frente. Que nos sintamos como filhos de Deus, integrantes de um organismo cósmico, mas que ele começa numa relação entre você e os afins, no ambiente onde haja antipatias, adversidades, numa nação, o nosso Brasil, que passa por tantas provas, por tantos desafios, que possamos nos sentir como responsáveis por mudar e viver esse novo tempo. O tempo que foi previsto por Jesus. Um mundo novo, cheio de oportunidades, de bênçãos e de paz. Que os bons espíritos possam nessa manhã, mais uma vez, nos ajudar a assimilar a mensagem que chegou para o nosso despertamento. Mas que também possamos operar com calma, com bondade, para com as nossas próprias dificuldades. Há teorias que falam no auto perdão. E se aprofundarmos um pouco, há sentido em buscar esse movimento de compreensão e bênção quanto aos nossos descompassos, mas sem perder o vínculo com aquele que é que significa a representação do nosso grande futuro, o Mestre, o Senhor Jesus. Ou seja, abençoando e passando com a cabeça erguida. Tem momentos que somos como aquele burro da história. O ferro para nos impulsionar. É os aguilhões do caminho. Nem sempre fomos nós que os escolhemos, mas em determinados momentos é necessário que observamos que eles são sinais para a gente poder caminhar. Toda prova, toda dificuldade representa a oportunidade de ascensão. Que Deus então nos inspire para que a gente possa
adocicando o coração, robustecendo a coragem, para silenciar quando não nos compete, como Chico fez. Para abençoar, ser misericordioso, como o chefe do departamento era, dando até aposentadoria para o burro. E com todo o direito de vez em quando, dar risada como o burro deu. Porque é um direito inalienável quando a gente consegue superar. Quando a tempestade passa. É aquela expressão do alívio. É o consolo que o Evangelho oferece. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Porque um dia, de burro, serás um alazão, imponente, nobre, veloz, dócil, corajoso. Serás o médium da vida, evangelizado, representante do alto, para galopar pelo universo, levando a mensagem do bem maior e do amor eterno. Gênese no lar, Evangelho no coração. Que tenhamos uma ótima terça-feira